Lições que a vida oferece, de Eliana Machado Coelho, pelo Espírito Chélida, parte 3, capítulo 9, Despertando para a Nova Realidade. Mesmo com o passar dos meses, Dona Antônia não conseguia se recompor em resignação e autoestima. Sempre ficava lamentando e chorando pela falta que sentia de sua filha, tanto que seu choro passou a incomodar intensamente Denise, que acordou na espiritualidade, parecendo como se ainda estivesse encarnada. Em um leito alvo e macio, Denise dividiu o espaço daquela enobrecida câmara de retificação com outros espíritos, que ali socorridos aguardavam despertar para a verdadeira vida do espírito, que não ocorre na matéria corpórea. Ao perceber o suave revolver no leito de Denise, Sinira, uma das abençoadas enfermeiras daquele hospital, apressou-se para observá-la mais de perto. Denise meneava a cabeça vagarosamente de um lado para o outro, às vezes franzindo a testa como se não aprovasse a visão de alguma cena. Sinira, que conservava a imagem carnal de uma doce velhinha, aplicou-lhe passes magnéticos, revigorando-a sensivelmente. Denise abriu os olhos, que giravam em sua órbita, procurando reconhecer o ambiente. Tentou dizer algo, contudo se sentia esmorecida. Observando-lhe o esforço, Sinira orientou amavelmente. Procure se acalmar. Você está em um lugar seguro. Está se refazendo e logo compreenderá suas novas condições. Rapidamente, em seu pensamento, começaram a surgir cenas cronológicas de sua última reencarnação na Terra. Lembrou-se da mãe, da irmã, do irmão e até de seu pai, que já desencarnara há algum tempo. Tentando saber onde estava e querendo ter ao lado a presença de sua mãe, passou a experimentar um choro copioso, que não parecia ser um sentimento seu. Não chore, filha, incentivou Sinira, piedosa e solícita. Você está em um abrigo que possui as bênçãos de Jesus, o nosso irmão maior. Ela não entendia por que chorava, mas uma sensação avinagrada pareceu-lhe corroer por dentro, junto ao misto de saudade inexplicável que a torturava. Sinira, solicitando a outros companheiros uma aproximação rápida, iniciou uma bela prece, que imediatamente passou a harmonizar os sentimentos perturbados de Denise. Senhor Pai da vida, rogamos por suas bênçãos salutares, que elas possam confortar e restabelecer nossa irmã Denise em harmonia e paz, em sentimentos de amor e compreensão, que não julguemos jamais estarmos experimentando os dissabores da existência. Oferta-nos, Senhor, a sua misericórdia e compaixão, fazendo-nos reconhecer que suas sagradas leis de amor nos conduzirão à excelsa e verdadeira felicidade. Denise acalmou-se e não chorou mais. Sinira fez breve agradecimento aos companheiros que a auxiliaram e, voltando-se para Denise, observou: eu sei que está se sentindo bem melhor. Procure conservar a harmonia nos pensamentos, que a paz reinará em seu coração. Denise a olhou com firmeza e pareceu compreender instantaneamente sua nova condição de vida em espírito. Sinira, lendo-lhe os pensamentos, complementou: sim, minha irmã, a partir de agora você experimenta nova vida. Não será difícil readaptar-se, uma vez que de tempos em tempos retornamos à verdadeira pátria espiritual, para refazimento e verificação da aprendizagem que provamos na vida corpórea. Uma única lágrima rolou sobre a face de Denise, e ela forçou a esboçar um leve sorriso de compreensão. Percebendo seu desejo de saber onde e como estavam seus parentes, Sinira antecipou-lhe a pergunta respondendo: sua irmã Daniela, seu irmão Carlinhos, bem como sua mãe, encontram-se todos na experiência corpórea. Estão todos bem, diante da visão global dos fatos. Sua mãe ainda veste grande tristeza pela saudade que insiste em alimentar com amargor e dor. Contudo, querida irmã, há de compreender a separação necessária para sua elevação, inclusive para a elevação de todos que a acompanham e a acompanharam. Quanto mais você envolver seus pensamentos em compreensão e amor, mais rapidamente poderá vibrar em condições satisfatórias, a ponto de endereçar à mãezinha querida elevados desejos, que ao senti-las em condições animadoras, reagirá de modo construtivo. Denise compreendeu logo,
pois mesmo não sendo assíduo estudante do Espiritismo, frequentava o centro espírita e as palestras evangélicas, além de acreditar na pluralidade das existências e na justiça de Deus. Isso a fez aceitar pacificamente seu novo estado como espírito. Com o passar do tempo, Denise, contemplando o espetáculo do alvorecer, encontrava-se amargurada. Os pensamentos lastimosos de sua genitora invadiam-lhe a mente de forma inenarrável. Gertrudes, outra benfeitora daquele hospital, naquela colônia, vendo a tristonha, aproximou-se cautelosa e indagou alegre. Linda alvorada, concorda? Sim, nunca vi nada tão belo, respondeu Denise educadamente. É uma pena que muitos de nós, quando encarnados, não reconhecemos os valorosos empréstimos que o Pai Criador nos oferta, gratuitamente, através de demonstrações tão singelas, mas espetaculares. Realmente, era difícil parar para observar a natureza um simples amanhecer. Na correria do dia a dia, prosseguiu Denise, deixamos de valorizar e agradecer a Deus o que Ele nos dá, até mesmo os nossos parentes. Uma lágrima rolou e o soluço a fez parar de falar. Gertrudes, abraçando-a com carinho, confortou-a junto de si e depois esclareceu. Deus é tão bondoso que nunca nos condena pelo que fizemos errado ou deixamos de fazer. O Pai Celeste nos dá a oportunidade de refazermos tudo o que necessitamos realizar corretamente, quantas vezes forem necessárias para a nossa elevação. Ele é justo, pois não consagra em seu reino o filho que acertou, nem condena ao inferno aquele que não conseguiu realizar o que deveria. Não fui uma filha tão boa quanto poderia, nem uma irmã honrada, lamentou amargurada. Não acertamos sempre, querida, retornou Gertrudes amável. Nunca me revoltei declaradamente, mas não me conformava com as condições paupérrimas em que vivíamos. Meu pai era metalúrgico e depois de ficar desempregado várias vezes, não conseguia arrumar um emprego com salário satisfatório, devido à idade principalmente. Foi então que juntamos todas as economias e ele comprou um táxi, para ao menos garantir o pão de cada dia. Morávamos em um bairro pobre, mas nossa casa era própria. Só o fato de não pagarmos aluguel nos tranquilizava muito, porque o maior gasto que tínhamos era com Carlinhos. Mas a síndrome não era problema. Tudo complicava porque ele sofria de bronquite, e de tempos em tempos surgiam crises terríveis. Gastávamos com remédios, inalações, médicos e até internações. Eu nunca mencionei ou manifestei meu desagrado, porém, na realidade, não suportava ter um irmão naquelas condições mentais. Eu tinha vergonha. O quanto podia o escondia de minhas conhecidas ou colegas de escola. Quando Carlinhos exigia cuidados médicos, eu já ficava preocupada. O que deixaremos de comprar para cuidar da saúde dele? Sendo que sabíamos que não ia adiantar. Logo em seguida eu me censurava e buscava corrigir o pensamento degenerativo que me corroía. Preocupava-me arranjar um namorado que não tivesse preconceito ou medo de que, se mais tarde viéssemos nos casar, temeria ter filhos portadores da mesma síndrome. Todos os favores que minha mãe me pedia, eu os fazia, mas com o coração contrariado. Percebia que a minha irmã Daniela realizava tudo de forma muito natural. Eu observava inúmeras vezes que, quando ela brincava com nosso irmão Carlinhos, buscava ensiná-lo, trazê-los o mais possível perto de nós, da nossa educação, mostrando-lhe boas maneiras. A senhora entende? Gertrudes meneou a cabeça positivamente. Denise não observou que, conforme ela contava a confidente seus pesares, ela recebia as imagens mentais da cena ocorrida. Denise continuou. Foi Daniela que ensinou Carlinhos a se alimentar com talheres, isto é, ele usava uma colher, porque antes queria comer diretamente no prato. Não é fácil ensinar uma criança assim. Ela não aprende com a rapidez das outras. Quando aprende. Foi Daniela quem também ensinou a muito custo o Carlinhos a usar o banheiro. Cada vez que ele realizava algo que ela ensinava, fazia um bolo, colocava uma velinha e cantávamos parabéns. Quando os acertos de Carlinhos se repetiam com frequência, para não ter muito trabalho, Daniela inovava. Comprava um simples pão doce e, com a velinha acesa, cantávamos parabéns a qualquer hora do dia. Às vezes eu achava aquilo ridículo, mas nunca comentei nada. Calava-me sempre com um simples sorriso forçado.
Nunca maltratei meu irmão, mas também nunca o tolerei. Não gostava quando ele mexia nas minhas coisas e as destruía. Meu pai era um homem sábio e às vezes calado. Desde que me conheci por gente, meu pai nos ensinou a orar. Fazíamos o culto do Evangelho no lar semanalmente todas as noites. Reuníamos todos por uns 10 minutos para uma prece de agradecimento a Deus por mais um dia na terra e por tudo o que tivemos. Em meus pensamentos eu perguntava: o que temos para agradecer? Somos pobres, temos um parente doente, não há nada para nos orgulharmos. Mas aos poucos, frequentando assiduamente a casa espírita, comecei a ganhar entendimento e passei a compreender nossa situação. Contudo, cara Gertrudes, confesso que compreendi, mas não aceitei. Sempre quis saber o que eu teria provocado para sofrer daquela forma com minha revolta interior. Minha mãe me compreendia, ela sempre foi calma. Às vezes, quando sentia que eu não estava satisfeita, ela conversava comigo e terminava por me acalmar sensivelmente. Aprendi no Espiritismo que não experimentamos aquilo que não precisamos sofrer. Procurei mudar minha maneira de pensar e forcei-me a agir diferente, buscando gostar do que fazia de maneira correta. Ao me deitar, observava o que havia feito naquele dia de correto, de cristão e de elevado. Quando encontrava a mudança da minha atitude, percebia que havia melhorado. Um sentimento de felicidade e paz nutria-me de certa forma. Eu ficava contente. Sentia algo como se fosse um abraço de alguém querido, como um prêmio. Depois de algum tempo, comparei-me ao Carlinhos. Eu me forçava a fazer o que era correto, para observar e sentir aquela paz, aquela felicidade que me abraçava. Eu não era diferente do Carlinhos. De certa forma, eu estava cantando parabéns para mim mesma, só que de outra maneira. Mas isso me fez verificar que eu tinha capacidade de fazer. Eu era capaz. Observando meu pai e minha irmã, verifiquei que essas atitudes nobres eram praticadas por eles naturalmente e espontaneamente. Eu era tão excepcional quanto Carlinhos. Eu estava lutando para acertar. A doutrina espírita mostrou-me que esse é o objetivo da reencarnação, o domínio de si mesmo, lutando contra os empecilhos criados por nós para podermos acertar, corrigir e depois praticar o bem de forma condicionalmente espontânea e animadora. Verifiquei que tinha muito que aprender com meu irmão, que antes, na minha opinião, jamais conseguiria ensinar ninguém. Aproximei-me mais do Carlinhos. Certa vez, flagrei-me sentada no chão da sala, ajudando a encontrar peças do seu brinquedo de montar. Eu já era adolescente. Carlinhos não acertava e começou a se irritar, treinando ser tolerante e paciente. Não vigiei e deixei-me envolver pela irritação. Joguei com força uma das peças no chão e gritei: bobo! Será que você não vai entender nunca? Vai ser sempre bobo. Quando olhei, Daniela, que veio ver o que estava acontecendo, parou próximo à porta e ficou nos olhando. Levantei-me irritada e, quando fui passar por ela, segurou-me, abraçou-me e disse: não, Denise, ele não será sempre bobo. Acreditamos em um Deus justo, e aquele que for justo jamais condenará alguém apenas por perpétuas. Você sabe disso. Comecei a chorar e quis empurrar minha irmã, que me segurou com carinho e ainda completou: esse choro é pela vontade de acertar, é pela vontade de amar. Vá para perto do Carlinhos e demonstre que você também erra, mesmo sem querer, mas que você também se arrepende e corrige. Como podia? Daniela era mais nova do que eu. Ela me levou para perto do Carlinhos, que estava chorando e rolando no chão em cima das peças do seu brinquedo. Ajoelhamos juntas. Eu larguei a Dani e o abracei. A princípio ele se debateu rejeitando-me, mas logo se acalmou. Quando restaram somente os soluços, Carlinhos olhou para mim com o rosto todo melado e mostrou o que Daniela chamava de lindo sorriso. Ele não falava muito bem, sempre usava frases prontas, mas disse-me fitando com carinho: amo você. Foi Daniela que o ensinou a dizer isso. Logo depois limpou o rostinho melado na minha blusa nova. Eu pela primeira vez não me importei e nunca mais perdi a paciência com ele. Passei a verificar que quando tinha oportunidade, Carlinhos parava e me observava. Ele ficava sério, mas logo depois sorria se entretendo com alguma outra coisa. Isso mexia comigo, não sei explicar porquê. Após dar um longo suspiro, Denise se calou. Gertrudes, amável ouvinte, observou:
Vejo o quanto você aproveitou. Pelo que me conta agora, você evoluiu muito. Não, poderia ter aproveitado mais. Quando meu pai desencarnou, um desespero tomou conta de mim. Como chorei. Ninguém esperava pela minha atitude, nem eu. Atirei-me até em cima do caixão. Foi uma manhã de outono. Meu pai sempre era o primeiro a se levantar. Naquele dia, ao chegar à cozinha, encontrei somente minha mãe preparando o leite do Carlinhos, que já estava em pé. Perguntei onde estava meu pai, não tinha visto. Eu e a Daniela dormíamos na sala, o Carlinhos no quarto, numa cama ao lado da deles. Nossa casa não era grande. Minha mãe respondeu: é a primeira vez que levanto antes do seu pai. Ele deve estar extremamente cansado. Tem trabalhado muito. Vamos deixá-lo dormir. Um sentimento de perda me envolveu. Tive medo. Não disse nada, mas fui até o quarto deles. Meu pai estava deitado com as costas no colchão e uma das mãos sobre o estômago. Cheguei perto e não vi respirando. Toquei em sua mão e estava gelada. Daí gritei por ele e comecei a sacudi-lo. Meu pai era bem mais velho do que minha mãe, cerca de uns 20 anos. Embora minha mãe também não seja nova. Os médicos disseram que houve uma embolia pulmonar. Acharam curioso o fato dele não ter exibido nenhuma crise que minha mãe não observasse e o corpo estar em posição tranquila. Compreendo agora que os médicos procuram uma causa física para a morte do corpo, pois sabemos que a verdadeira causa da partida já está escrita. Meu pai deve ter sido desligado da matéria corpórea antes de sofrer o ataque de embolia e foi recebido com honras na espiritualidade. Foi bem assim, manifestou-se Gertrudes inesperadamente. A senhora o conhece? Perguntou Denise surpresa. Sim, Durval é um nobre e abnegado servidor. Como está meu pai? Por que não veio me ver? Onde posso encontrá-lo? Inquietou-se Denise. Calma. Seu pai está em missão na crosta, provavelmente próximo de seus amados, procurando auxiliá-los. Ele a visitou sim, mas você se encontrava em profundo sono espiritual, no qual se encontra a maioria dos recém-chegados, por isso não registrou a sua presença. Ele está bem? Nem imagino o quanto, respondeu Gertrudes animada. Durval é o benfeitor no anonimato. Abraçou o último reencarne para socorrer e impulsionar os queridos e bem-amados de seu coração, amparando-os sempre. Ele ergueu estruturados grupos de estudos doutrinários que norteiam criaturas já prontas para as verdadeiras elucidações que as exaltarão na escala evolutiva. É verdade, meu pai sempre se dedicou a escolas doutrinárias na casa espírita, mas, completou Gertrudes, diante da pausa, você nunca observou ou valorizou o trabalho que ele realizou, não foi? Acreditei que ele era um simples tarefeiro do centro espírita, como ele mesmo dizia. Não importa qual seja a tarefa, se é de dirigir algum trabalho, varrer o chão ou regar um simples vaso de flor, se o tarefeiro a realiza com amor abnegado e sem queixas, ele não é um simples tarefeiro, ele é um tarefeiro de Jesus, é um missionário valoroso, no qual nossos irmãos maiores podem confiar. E através desse simples tarefeiro que chegam ao círculo dos encarnados todos os exemplos e bênçãos dos espíritos superiores, e porque eles podem exibir o amor, a bondade e a justiça, e o irmão que surge para iluminar o caminho. A senhora sabe muito a respeito dele. Denise sentiu algo muito familiar em Gertrudes, por isso perguntou: foi sua parente quando encarnada? De olhos marejados, Gertrudes respondeu com doce inflexão de voz: fui mãe de Durval. Denise ficou surpresa. Ela não sabia o que dizer. Eu não a conheci, comentou Denise emocionada. Soube por meu pai que a senhora desencarnou quando ele ainda era pequeno. Durval tinha 10 anos. Com a devida permissão, sempre me informei sobre ele. Como estou feliz de vê-lo hoje, num patamar ainda mais alto. Sempre acreditei que quando se desencarna, toma-se conhecimento de tudo. Achei que deveria reconhecê-la. Não, minha querida. Cada espírito recorda aquilo que pode de acordo com seu grau de consciência. Quando poderei ver meu pai? Assim que ele retornar. Demora? Não sei lhe dizer. O imprescindível é que se harmonize em prece e tenha paciência. Uma tristeza me invade. Escuto o choro e sei que é da minha mãe. Quando deito, pois ainda tenho necessidade de dormir, acordo com os ombros e o colo molhados como se fossem lágrimas. O que pode ser isso?
Sua mãe continua inconformada com a sua ausência. Temos de compreender que a saudade de uma mãe não pode ser apagada, mas muito choro e lamentação trazem desespero e tristeza. O que você está recebendo é o que ela lhe passa. Se sua mãe chora copiosamente e se entristece, você receberá lágrimas e saudade. Fico abalado e quero chorar também. Procure não entrar na vibração de choro e dor. Eu escuto minha mãe chorando e não tenho como impedir. Faço uma prece, rogando forças para sua genitora, para que ela se recomponha e lembre-se de pedir também por você. Inesperadamente, Denise sorriu e exclamou: "A senhora é minha avó." Gertrudes a abraçou com carinho, envolvendo-a em doce ternura. Capítulo 10. Assumindo o romance. Senhor Rafael chamou Daniela um pouco sem jeito, por haver outras pessoas na recepção. "Sim", respondeu Rafael, sorrindo cinicamente para Daniela, que corou de imediato. "O senhor Paulo pediu que eu avisasse para vê-lo logo que o senhor chegasse", continuou Daniela, embaraçada, pois Rafael estava à sua frente, de modo que os demais não podiam vê-lo jogar beijos. "Obrigado", agradeceu ele, repetindo o gracejo. Daniela sentiu-se perdida, mas disfarçou bem. Já no escritório do senhor Paulo: "O senhor queria me ver, pai?" "Não", respondeu ele asperamente. "Não pedi para ver meu filho. Pedi para ver o senhor Rafael, engenheiro que presta serviço a esta construtora." Rafael, desmanchando largo sorriso, não se sentiu bem com a rude recepção e nada comentou. "Por que receber esse relatório contrário aos projetos?" "Porque não concordo, senhor Paulo. Se eu fosse o responsável por essa obra, jamais assinaria esse projeto." "Não brinque. Tenho milhões de dólares nessa jogada. Não podemos considerar o risco de morte de centenas de pessoas como um jogo de sorte ou azar, levando em conta a responsabilidade que nos cabe. Eu não estou brincando, muito menos jogando." Considerou o rapaz de modo firme, por não concordar com determinadas normas de economia. O senhor Paulo respirou nitidamente nervoso. "O que está faltando?" perguntou o presidente irritado. "Já encaminhei meu parecer através de relatório formal à administração que, pela burocracia existente nesta empresa, está adiando o conhecimento da diretoria", respondeu Rafael um tanto irônico. "Por que não me disse?" gritou o senhor Paulo nervoso. "Porque o engenheiro Rafael observou as falhas, informou ao responsável todas as irregularidades. Este, por sua vez, não tomou conhecimento nem considerou o parecer. Por essa razão, foi encaminhado por vias normais o apontamento de todas as irregularidades, a começar pela documentação. O engenheiro Rafael usou o processo normal, porque não é aceito o parecer do seu filho." "Não me desafie, Rafael. Investi milhões. Não posso atrasar essa entrega por nada. É um shopping center", observou o homem gritando e quase alucinado. "Não estamos atrasados", respondeu Rafael também aos gritos, surpreendendo-o em seguida pela atitude não comum. Abaixou o volume da voz e completou: "Estamos dentro do cronograma. Acalme-se. No mínimo sinal de risco, o senhor será avisado." "Onde está seu relatório sobre as irregularidades do projeto?" "Creio que está empacado na mesa do Rodolfo. Não imagino o custo que é para tirarmos uma única assinatura dele. Segundo as secretárias, a maioria dos atrasos é pela falta de tempo do Rodolfo em assinar documentos e até entender o que lhe é solicitado." "Como sabe disso?" "Eu as ouvi comentando." Rafael sentiu-se gelar e nem acreditou haver encontrado uma resposta tão rápida que seu pai não desconfiasse. "O Rodolfo está fazendo alguma coisa errada. Ele quer me passar a perna, eu sinto", desabafou o senhor Paulo. "Será que não é falta de interesse dele?" "Não, eu sei que não é. O Rodolfo tem outros projetos." O senhor Paulo inclinou-se rapidamente, apertou o interfone e chamou pela secretária Sueli. 2 fracas pancadas na porta anunciaram a entrada de Daniela, que justificou: "Com licença, entre." A dona Sueli estava com febre e subiu até a enfermaria para ser medicada. "Posso ajudá-lo?" "Eu quero que todos os projetos e relatórios ou tudo o que necessitar da aprovação do Rodolfo passe antes por mim de hoje em diante. E lembre-se de anotar o tempo que essa documentação fica com ele para qualquer despacho. Quero o retorno desse controle." "Sim, senhor", respondeu a moça timidamente. "Vou controlar essa raposa.
Não se esqueça de avisar a dona Sueli. Sim, senhor, mais alguma coisa? Nesse instante, o senhor Paulo flagrou Rafael deslumbrado com a presença de Daniela. Voltando-se para ele, perguntou inquieto. Mais alguma coisa, Rafael? Hã? Respondeu perdido no diálogo. Está dormindo? Não, não estou dormindo, respondeu ele convicto. Só não estou entendendo o porquê de tamanha agressividade. Parece que estou falando com as paredes, gritou o senhor Paulo, espalmando a mão sobre a mesa com força. E voltando-se para Daniela, perguntou, e você? Você me ouviu? Calmamente a moça respondeu, sim, senhor, eu ouvi mais alguma coisa? Espere aí, senhor Paulo, interrompeu Rafael sutilmente. O que está vendo para tratar as pessoas dessa forma? Nunca ouvi com tão pouca educação para com qualquer funcionário posso ajudar? Porque percebeu minha pouca educação e importou-se somente agora com o tratamento que dispenso aos funcionários? Porque me chama a atenção na frente dessa funcionária? Rafael, por que se incomoda com o tratamento pessoal somente desta funcionária? Perguntou o senhor Paulo, sorrindo ironicamente. Nunca o vi gritando ou interrogando asperamente qualquer outra funcionária desta empresa. Mas onde o senhor quer chegar? Daniela começou a ficar nitidamente nervosa e perguntou, senhor Paulo, é só isso? Posso ir? Não, filha, sente-se, intimou o presidente com ironia. Como? Indagou ela ainda confusa. Sente-se, por favor, insistiu ele, indicando a cadeira posta à frente da sua mesa. Rafael percebeu que seu pai havia descoberto tudo e por essa razão estava furioso. Ele não gostava de tomar conhecimento dos fatos por outros intermédios. Daniela sentou-se. Ela empalideceu e apresentava nítido tremor nas mãos, até seu queixo tremia. Acalme-se, Daniela, pediu Rafael, levantando-se de onde estava e ficando em pé atrás da cadeira em que ela se sentou. Colocando suavemente ambas as mãos nos ombros da moça, com carinho ele procurava lhe passar segurança. Olhando firme para seu pai, completou. Não fique me testando, pai. Se tem algo para dizer ou perguntar, diga. Eu não temo e não tenho nada para esconder. O senhor Paulo ficou estático, incrédulo. Que petulância! Exclamou ele ainda irritado. Não é petulância, pai, respondeu Rafael, buscando ternura na voz para envolver seu pai e fazê-lo compreender. Não lhe disse nada antes por não vê-lo preparado para entender. Não me disse nada porque teve vergonha, acrescentou o pai procurando ofender Daniela. Não, pai, jamais teria vergonha da Daniela. Ela é educada, bem comportada, até demais eu diria. É inteligente, esforçada, tem uma aparência excelente, por que não dizer bonita? Sim, ela é muito bonita. Daniela colocou sua mão sobre a mão de Rafael, que repousava em seu ombro, e ameaçou se levantar quando Rafael pediu, por favor, fique. O senhor Paulo estava perplexo. Nunca pensou ver Rafael enfrentá-lo. Seu filho sempre fora pacífico. Nunca quis que sua opinião prevalecesse. Contentando-se com tudo, sentado em sua cadeira confortável, ele a girou dando as costas para Rafael e Daniela e pediu com um tom de voz mais baixo, porém sem demonstrar compreensão. Saiam, por favor, preciso ficar só. Pai, ponderou Rafael comovido. Sempre desejei que conversássemos de forma natural, sem medo, espontânea. Sentindo-se ofendido, ele atalhou Rafael antes que terminasse. Acredita que falhei nas minhas obrigações como pai? Não sei. Isso é o Senhor quem terá de concluir. Mas se acredita que tudo que o Senhor realizou como pai foi ou é uma obrigação, como o Senhor mesmo acabou de dizer, creio que não deve ter dispensado para mim e para meus irmãos o seu amor e o seu afeto verdadeiro, porque esses sentimentos nunca acompanharam a obrigação. Esses sentimentos são naturais e espontâneos. O senhor Paulo, embora permanecesse sentado, ergueu o corpo como se fosse investir contra Rafael. Ele ostentava expressões agressivas, mas logo ao deparar com o semblante suave e tranquilo de seu filho, que também demonstrava firmeza em seu desabafo, ele se desarmou. Desviando o olhar contrariado, tornou a relaxar sem mencionar uma única palavra. Daniela, mesmo nervosa, colocou-se em prece, o que auxiliou imensamente o envolvimento que o senhor Paulo estava recebendo. Os fluidos vertidos por Daniela através da prece
eram aproveitados pelos espíritos amigos ali presentes para aliviar a irritação, produzir harmonia e compreensão naquele senhor contrariado. Rafael prosseguiu ainda mais generoso. O envolvimento pelo espírito Lucas o fez agir brandamente para se fazer entender. Pai, eu só queria poder conversar com o Senhor. Gostaria que me conhecesse, soubesse o que penso, soubesse minha opinião. Sabe, seria importante. Hoje eu poder comentar que joguei bola com o Senhor. Isso seria melhor do que dizer que aprendi futebol na escola de um técnico de seleção. Eu queria que o Senhor tivesse feito um simples curativo no meu joelho, mesmo que errado, e não que uma enfermeira ou pajem fosse acudir-me com todos os cuidados profissionais. Sabe, pai, seria bom se tivéssemos ido pescar um dia. Mesmo não gostando muito de ficar parado, eu ficaria, só para tê-lo ao lado. Chega! Interrompeu o pai alterado. Não é hora nem lugar para esse tipo de comentário. Então me diga, quando será a hora ou o local, pai? Objetou Rafael ainda tranquilo. O senhor quis me questionar pela minha proteção a uma funcionária desta empresa, acusando-me indiretamente de um romance. O senhor reparou que até agora não teve coragem de perguntar diretamente se estamos envolvidos, se estamos namorando. Por que não lhe contei antes? Dispensou-nos sua agressão, mas não conseguiu coragem de perguntar por quê. O que incomoda, pai? Não acredito, salientou o senhor Paulo melindrado. No que o senhor não acredita? Que eu amo a Daniela e que estamos namorando? Então pode passar a acreditar, pois é isso mesmo que está acontecendo. O senhor Paulo não conseguiu harmonizar seus pensamentos, nem sabia como reagir. Ele sempre foi um mega investidor, dominante de todas as situações e, repentinamente, descobre que não era tão perfeito assim como pensava. Faltou-lhe a coragem de se assumir como pai, pois sempre pagou para os outros trabalharem por sua responsabilidade. Demonstrando nervosismo, o senhor Paulo sentiu-se sufocar. Afrouxou a gravata e o colarinho. Olhou para o canto da saleta de estar, onde havia uma pequena geladeira, desejando pegar água. Adivinhando-lhe os pensamentos, Daniela levantou-se e solícita apanhou um copo com água. E mesmo trêmula ofereceu a ele. Rafael não deixava de olhar. Fitando Daniela, o senhor Paulo aceitou a água, bebendo em grandes goles. O senhor quer mais? Ofereceu gentilmente. Por favor. Servindo novamente, Daniela perguntou. O senhor está bem? Sem demonstrar nenhum propósito ou expressão, ele respondeu logo que bebeu a água. Ninguém nunca perguntou se eu estava bem, rindo ironicamente logo em seguida. Virando-se para Rafael, pediu com modos mais gentis. Preciso ficar só. Voltando-se para Daniela, observou. Não esqueça as minhas recomendações. Insistindo, Rafael indagou. Tem certeza de que não quer mais conversar comigo, pai? Conversaremos outra hora. Aqui é local de trabalho. Mais alguma coisa, senhor Paulo? Perguntou Daniela. Não, isso é só. Verificando que não adiantaria insistir, Rafael suspirou lamentando e acompanhou Daniela, que saía do gabinete. Já em sua sala, Daniela confessou seus sentimentos. Rafael, não consigo parar de tremer. Nunca me senti assim tão nervosa. Abraçando-a com ternura, ele a confortou. Calma, já vai passar. Nesse momento, ele pouco se importou com quem pudesse vê-los. Caio, que chegava, estranhou a cena, que lhe pareceu muito romântica e declarada para aquele local. Aproximando-se, ele perguntou, tudo bem com vocês? Enquanto Daniela se recompunha, Rafael esclareceu. Discuti com o pai há pouco por causa da Daniela. Ele começou a fazer insinuações. Você sabe como ele é. Como ele soube? Não sei. Talvez tenha desconfiado. O pai é estranho. Ele deveria chegar e perguntar tudo o que quer saber, manifestar sua opinião, mas não. Agride com inquirições rudes. Fala muito sem dizer nada. O pai nunca conseguiu se expressar conosco. E você o que disse? Sabe que eu nem sei. Mas se havia alguma dúvida quanto a mim e a Dani, não há mais. Creio ter deixado isso bem claro. Porém, você sabe como é. O pai não diz o que pensa nem o que sente sobre nós. Ele sabe sim avaliar o profissional ou técnico que somos. Sabe medir nossa capacidade e vive nos testando. Deveríamos ter contado tudo a ele. Seria mais honesto. Acreditou Daniela ainda abalada. Não se culpe. Consolou Caio.
Meu pai não é honesto com ninguém, nunca revela seus sentimentos. Pelo que conheço dele, tenho a certeza de que primeiro ele procurou uma briga ou discussão tanto acalorada, para depois insinuar seu parecer, que nunca podemos concluir se ele está contra ou a favor. Voltando-se para Rafael, indagou: estou certo? Certíssimo. Afagando os cabelos de Daniela, prosseguiu: viu? Não fui grosseiro com meu pai. O Caio conhece tanto quanto eu. Não pense que eu o ofendi. Aliás, deveria ter reivindicado seus deveres de pai há tempos. Fiquei em uma situação delicada. Não sabia o que fazer, queixou-se Daniela. Você não poderia fazer nada, Dani, não se preocupe. Tudo acabará bem, reforçou Caio otimista. O que vocês acham que ele vai fazer? Perguntou ela preocupada. Rafael e Caio responderam juntos como um coro, gargalhando delirantemente em seguida. Contar para a mamãe. Não brinquem, reclamou ela. Não estou brincando, meu bem, retomou Rafael sorrindo. É verdade. Ele vai pedir a opinião da nossa mãe, pois se ele cuida das finanças, ela cuida do social. Com toda certeza, minha mãe será contra. Ficará rolando na minha orelha por uma semana. Tentará mudar minha opinião. Virá falar com você. Terá crises nervosas, enxaquecas, fará chantagem. Virando-se para o irmão, perguntou: o que mais, Caio? Acho que esqueci algo. Fará um escândalo. Pedirá a demissão de Daniela e com a maior cara de pau há de oferecer até algum dinheiro. Completou rindo e até zombando das atitudes típicas de sua mãe. Isso mesmo, afirmou Rafael. Só que minha mãe nunca mudará a minha opinião. Abraçando-a com ternura, ele concluiu: eu a amo, Dani. Não sou criança e sei o que eu quero. Caio, diante do clima romântico, sorriu e os deixou a sós. Capítulo 11. Drogas, passaporte para o inferno. Não posso acreditar, Rafael, envolvido com uma serviçal da nossa empresa, gritava Dona Augusta, ao tomar ciência dos fatos através do marido. Um calmante, Adelaide. A minha pressão. Um calmante, pelo amor de Deus, gritava escandalosamente a mulher em crise de histerismo. A empregada chegou rapidamente à porta do escritório, ouviu o recado e voltou correndo para pegar o remédio. Não seja histérica, Augusta, queixou-se o Sr. Paulo. Chiliques em nada irão ajudar. Dona Augusta pareceu não ouvi-lo e gritou ainda mais estridente: Adelaide! Adelaide apareceu com um vidro de comprimidos e um copo com água. Depois de tomar o remédio, sentou-se na poltrona largamente e reclamou: que desgosto! Nunca pude imaginar que um dia teria tanto desgosto com um dos meus filhos. Não faça drama, Augusta. Não é uma serviçal, é uma secretária competente, diga-se de passagem. É uma empregada, Paulo. Eu não sou empregado daqueles que contratam meus préstimos? Perguntou o Sr. Paulo um pouco mais brando. É diferente. Enquanto eles continuavam com a conversa, Adelaide contava na cozinha o que acabara de ouvir. Dona Augusta está furiosa, dizia aos colegas. Já vou pegar o remédio de enxaqueca, porque daqui a pouco ela gritará: Adelaide, vou morrer. Ai, meu Deus, minha enxaqueca. Nesse instante, Rafael entrou na cozinha e a moça recompôs-se rapidamente. Quem está com enxaqueca? Perguntou Rafael sorridente e desconfiado, pois já sabia das sátiras que faziam com sua mãe. Ninguém, filho, ninguém, respondeu Maria ligeiramente, mudando de assunto e sinalizando para que Adelaide saísse da cozinha. Quer um leitinho, um lanche? Você poderia me preparar uma vitamina de frutas, Maria? Apertando as rechonchudas bochechas dela, acrescentou brincando, daquelas que só você sabe fazer. Não brinca, Rafael. Se a Dona Augusta nos pega Rafael sorriu e pouco se importou. Já levo para o senhor. Estarei no meu quarto. A propósito, não sou seu senhor. Não sou senhor de nada, tá? Sorrindo, ele beliscou novamente a bochecha de Maria, que reclamou: esse menino não tem jeito. Pouco depois, após ouvir pancadas suaves à porta de seu quarto, Rafael pediu: entra. Sou eu. Trouxe sua vitamina. Obrigado. Depois de breve pausa, ele perguntou: Maria, há quanto tempo você trabalha aqui? Quando eu vim para cá, o senhor tinha uns 2 anos. Falta muito para você se aposentar. Já sou aposentada. É que não posso parar de trabalhar, preciso muito. Além do que, não tenho casa própria e não tenho onde morar se eu sair daqui. Maria, você sabe que nunca tive como uma empregada. Considero-a como uma parente.
Por isso gostaria de sua sinceridade. É comum em famílias menos privilegiadas financeiramente os pais se preocuparem com os filhos, mas o seu pai se preocupa com você. Ele sempre pergunta se está em casa, quando vai voltar. Essas preocupações são hábitos ou sentimento de posse. A isso poderíamos dar o nome de monitorar. Monitorar é controlar. Seu pai sempre quer saber se você está bem. Ele é um homem muito ocupado, por isso não se dedica mais. Que curioso, Maria. Observou Rafael sorrindo e murmurando. Eu perguntei sobre a preocupação entre pais e filhos de classes menos privilegiadas. Eu não disse nada sobre o meu pai ou o que recebo dele. Maria, Maria, você está me enrolando. Eu gosto muito de você, menino. Não sei por que me pergunta isso, sabe? Você está se preocupando à toa. Não acho que seja uma preocupação à toa. Fico pensando se meus pais não são culpados pela distância que nos separam, da falta de afinidade que temos e dos problemas que meu irmão... Rafael se deteve e ficou com o olhar perdido. A empregada, apesar de considerá-lo muito, preferiu não se comprometer. Aproximando-se de Rafael, Maria afagou-lhe os cabelos, confortando. Filho, você é um moço bonito e tem de tudo na vida. Em vez de ficar procurando coisas para se preocupar ou se entristecer, agradeça a Deus tudo o que tem e faça o melhor para a sua vida hoje. Porque você não sai para namorar um pouco, não está com saudades da sua garota? Espremendo os olhos com um semblante astuto, Rafael questionou vagarosamente sorrindo. Como é que você sabe que eu estou namorando? Virou bruxa? Maria gargalhou gostosamente e respondeu, como se eu não o conhecesse. Não entendi, retornou Rafael em dúvida. De uns tempos para cá, você recebe telefonema de uma moça que tem muita educação e voz muito bonita. Preocupa-se com o horário de sair, arruma-se todo e fica até escolhendo roupa. Maria, passa essa. Não, melhor essa aqui. Gargalhando novamente, continuou. Resolveu até trabalhar? Maria, Maria, tá achando que eu era preguiçoso? Não, não. Mas sei que só o amor faz a gente se cuidar tanto assim. Rafael sorriu amável, pegou-lhe a mão e beijou. Minha Maria, você foi capaz de perceber isso? Como não? Só não vê quem é cego. Estes meus pais são. Não diga isso, menino. Atalhou Maria docemente. Respeite seus pais. Nunca diga nada contra eles, é pecado. Eles lhes deram a vida, criaram você e se preocupam com seu futuro. Eles se preocupam somente com status. Repentinamente, a porta do quarto se abriu e Dona Augusta adentrou ao recinto, excessivamente inflamada. Seu pai me contou tudo, Rafael, gritou a mãe desesperada. Com licença, pediu Maria, retirando-se rapidamente. Após sua saída, Dona Augusta questionou. Você estava segurando a mão da empregada? E daí qual o problema? Respondeu Rafael tranquilamente. Eu não acredito, ressaltou Dona Augusta, dando tapas em seu próprio rosto e dizendo, acho que estou sonhando, meu Deus. Qual é o problema, mãe? E ali ficou ouvindo sua mãe tecer todos os tipos de preconceitos, orgulho e vaidade possíveis e até inimagináveis, para tentar induzi-lo a mudar de ideia quanto ao seu namoro com uma moça mais pobre. Rafael passou a receber impressões de alguns companheiros espirituais de sua mãe. Eram espíritos zombeteiros, que a faziam dramatizar a situação de tal maneira que Dona Augusta não percebia o ridículo espetáculo que estava representando. A mulher perdeu completamente a noção do bom senso. Os espíritos se dobravam em delirantes gargalhadas e zombarias. Rafael começou a irritar-se. Esfregou o rosto e passou as mãos pelos cabelos, suspirando profunda e nervosamente. Porém, continuou em silêncio e recordou-se de fazer uma prece. A princípio, ele não conseguia concatenar palavras. No entanto, lembrou-se da oração Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Sua mãe não parou de falar, mas ele sentiu mais harmonia e teceu outra prece com suas próprias palavras, rogando forças para não se descontrolar naquela situação. Naquele instante, seu pai adentrou no quarto. Vendo, Dona Augusta dramatizou. Paulo, seu filho, não diz nada. O que você me diz, Rafael? Inquiriu-lhe o pai. Quanto ao que, pai? Perguntou, demonstrando tranquilidade. Não brinque, tornou-lhe o pai. O senhor não me fez pergunta nenhuma? O que o senhor quer que eu diga e sobre o quê? Esse namoro com essa moça, diga alguma coisa. Isso, Paulo, isso mesmo.
Inspirando profundamente, Rafael levantou-se da cadeira, andou vagarosamente alguns passos, perdendo o olhar sem fixá-lo. Parou, voltou-se para seus pais e elucidou brandamente. Dizer somente que eu gosto de Daniela seria desnecessário. Dizer que essa encenação toda da minha mãe, acoplada a esses preconceitos deprimentes que acabei de ouvir, é imbecilidade humana, seria inútil. Vejo-os tão aterrados nessa concepção ridícula de riqueza que não tenho palavras que expressem minha decepção. Rafael, gritou Dona Augusta. Mãe, eu escuto muito bem, por favor, não grite. Fale direito com sua mãe, Rafael. Tenho 26 anos. Quando foi que ela falou direito comigo? Não estou mais na fase de dar-lhe satisfações. Você vive sob o meu teto, não se esqueça, advertiu-lhe o pai. Eu mais pareço um estranho nessa casa. Vocês nunca sabem o que está acontecendo comigo. Quando foi a última vez que vocês entraram nesse quarto? Não lembram? Eu sim. Foi quando eu sofri aquela tentativa de assalto. Isso foi há mais de um ano. Lembram-se? Quando foi a última vez que vocês entraram no quarto do Jorge? Será que o Jorge lembra? O Jorge é um adolescente irritado, nervoso, rebelde. Vive brigando, apanhando e batendo. Vocês sabem disso? Preocupo-me muito com meus irmãos. Pena não ter mais tempo para eles. Vejo o Jorge, principalmente, afundando-se com dúvidas e preconceitos. Está nos hostilizando, é agressivo e cada dia parece estar pior. Ele não tem estrutura e não confia em mais ninguém. De uns tempos para cá, até comigo ele mal conversa. A obrigação de procurar saber o que está acontecendo é de vocês, pais. Não foi por esse assunto que nós viemos aqui, cortou-lhe o pai. Pai, vocês estão querendo dar opiniões sobre o meu futuro, sobre o que é melhor para mim, sem antes conhecer-me, sem conhecer as minhas ideias e concepções. Você é nosso filho, Rafael, choramingou Dona Augusta. Como nós não conhecemos? Mãe, vocês me reconhecem, mas não me conhecem. Não conhecem o Caio nem o Jorge. Sabe por que afirmo isso? Porque faz aproximadamente um ano que namoro a Daniela e vocês não perceberam nada, coisa que até os empregados dessa casa notaram, e vocês perguntaram o que está acontecendo comigo. O que vocês sabem sobre mim? Dona Augusta sentou-se soluçando em choro copioso, enquanto o senhor Paulo fixou seus olhos em Rafael sem dizer nada. Eu me sinto muito bem perto da Daniela. É uma moça de família, educada, sensível, responsável, dona de casa, viu, mãe? Reclinou-se ele para sua mãe com certa ironia. Vamos dizer, também bonita, não é, pai? Dona Augusta soltou um grito choroso e, mesmo com a voz embargada, falou: Despeça essa aproveitadora da nossa empresa imediatamente, Paulo. Pois bem, tornou Rafael ainda tranquilo, já que assim estou saindo desta casa. Dizendo isso, Rafael apanhou as chaves do carro e, quando ia saindo, seu pai segurou pelo braço, enquanto sua mãe gritava em prantos. Olhando nos olhos, o senhor Paulo disse: Vamos lá embaixo. Quero conversar com você aqui, é impossível. Quando iam descendo as escadas, ouviram um grito. Adelaide! Já no escritório, não sei o que faço, Rafael. Sua mãe pressiona-me. Por outro lado, confesso que se já não conhecesse essa moça há algum tempo, não iria dar oportunidade alguma para ela expor seus atributos. Eu não tenho nada que a desabone, muito pelo contrário, só que não sei o que fazer. Pai, o senhor não precisa fazer nada. Compreenda que se há algo para ser feito, seria acabar com essa hipocrisia, esse preconceito inútil, essa discriminação patética que sustentam hoje, a começar pela mãe. É ridícula essa encenação, essa dramaturgia hipócrita. Se ela tivesse uma ocupação útil, não haveria tempo para tanta futilidade. O senhor já parou para pensar como seríamos sem esse luxo todo, sem essa casa, sem a empresa? O que nos diferencia das outras classes sociais se não tivéssemos tudo isso? Sim, já pensei em tudo isso. Só que se eu pensar muito, com certeza ficarei na miséria, alimentado por pensamentos de revolta. Rafael sabia que seu pai era muito materialista. Seria difícil fazê-lo refletir sobre a vida sem a matéria. Pois bem, pai, o que o senhor gostaria de me dizer? Não saia desta casa. Será que consigo suportar as crises nervosas da mãe? Casei-me com ela há mais de 30 anos e estou vivo, respondeu-lhe o pai gargalhando. Rafael sorriu e acrescentou: Eu gosto muito da Daniela. O senhor mesmo sabe que ela é uma boa moça.
Seu comportamento é diferente de tudo que nós já conhecemos em nosso meio. Não vou terminar meu namoro por caprichos da minha mãe. Até onde quer chegar com essa moça? Pretendo me casar com ela. Com o semblante franzido, o pai perguntou: já está pensando assim? Por que não, pai? Tenho tudo para ser feliz com ela. Somente a felicidade me importa. Você é quem sabe, Rafael, só não diga. Atalhando-o, Rafael solicitou amável: por favor, pai, não fale nada que possa me ferir. É muito difícil eu esquecer as agressões que me fazem. Depois de breve pausa, perguntou: o senhor vai demiti-la? Não, eu agradeço. Daniela precisa desse emprego. Se a demitisse hoje, eu teria que acelerar minha decisão. Iria se casar? Sim, pai, pode apostar. Nesse instante, ouve-se um grito. Eu sabia. Gritou Dona Augusta desesperada. Você está enfeitiçado. A foita correu para dentro do escritório exibindo. Veja, Paulo. Olhe só, este livro é de macumba. Rafael dobrou-se em gargalhada delirante ao ver nas mãos de sua mãe o livro dos espíritos sendo agitado. Eu não falei? Ele está enfeitiçado. Este livro nem é dele. Olha só o nome dessa Daniela escrito aqui. Não seja ridícula, Augusta, vociferou o senhor Paulo, farto dos escândalos de sua esposa. Rafael simplesmente pegou o livro das mãos de sua mãe e rindo observou. Mãe, seria tão bom se a senhora se desse ao trabalho de ler esse livro. Virando-se sem mais nada a observar, Rafael os deixou. Antes de entrar em seu quarto, ainda no corredor, Rafael foi chamado por Caio. Rafa, tem um tempo? Pediu Caio parado à porta de seu quarto. Eu ia guardar esse livro, depois iria à casa da Dani, por quê? Caio estava agitado. Percebendo o inseguro, Rafael aproximou-se e perguntou: está tudo bem? Entrando em seu quarto, Caio esfregava as mãos suadas e o rosto. O que está acontecendo? Estou sendo pressionado, não sei mais o que fazer. Como? Tudo se acalmou? Não nos procuraram mais até haver esquecido toda aquela confusão. Será que não seria melhor você procurar um tratamento? E atalhando-o com veemência, Caio perguntou abruptamente: você acha que estou ficando maluco? Não é isso. Lembra-se do seu medo há quase um ano? Então, não ocorreu nada. Depois que o tal Biló me surrou ou mandou alguém fazer o serviço, ele se deu por satisfeito. Claro. Por que claro? Desconfiou Rafael. Porque venho pagando desde aquela época para deixarem você em paz. Como assim? Pagando? Dá uma mesada para essa turma sossegar, Rafa. Você ficou louco. Não. Foi o único meio que eu encontrei para não lhe dar mais problemas. Eles ficaram quietos. Só que a cada dia estão pedindo mais e mais. A grana já está alta. Não sei onde mais achar dinheiro que os contente. Rafael sentiu um torpor em sua cabeça. Não acreditou que Caio fosse capaz de agir assim. Em caso de chantagem, só pagamos com garantia total, ou então seremos extorquidos pelo resto da vida. E agora, cara? Não sei, Rafa. Respondeu Caio lamentando. Espera, vamos retomar essa história do princípio. O que você fez que lhe dá tanto medo? Que filmagens ou fotos são essas? Caio estava estonteado. Mesmo assim tomou fôlego e pediu: Rafa, sente-se aqui. Puxando uma cadeira para perto de sua cama, Caio indicou para Rafael, olhando-o firme, e começou a contar. Bem antes de começar a trabalhar na empresa, eu tinha uma dívida com os fornecedores de drogas. Não havia meio de conseguir pagá-la. Parou por um momento procurando coragem para relatar. Suspirou fundo e disse: eu me prostituí. Você o quê? Perguntou incrédulo, não querendo admitir o que ouvira. Chega de mentira. Sou homossexual, desabafou Caio rapidamente, quase gritando. Rafael sentiu-se esfriar. Sua audição e visão pareceram sumir. Ele abaixou a cabeça devido ao mal-estar. A palidez estampada em seu rosto e lábios expressaram nitidamente seu estado, quando ele reclamou: estou passando mal. Caio agitou, abaixando-lhe a cabeça entre os joelhos, massageando-lhe a nuca enquanto chamava: Rafael, Rafael. Seu irmão parecia não querer reagir, e a custo foi tomando consciência novamente. Deite-se aqui, sugeriu Caio, indicando sua cama. Rafael recusou, mesmo estonteado murmurou: eu não acredito. Caio manteve-se em silêncio e aguardou. Rafael, retomando o controle sobre si, esfregava o rosto, sentindo-se muito perturbado.
Respirando fundo, buscou encarar seu irmão, procurando não julgá-lo. Caio, como? Não sei o que dizer, estou em choque. Caio, buscando coragem, relatou. Conforme lhe contei, iniciei-me no uso de entorpecentes bem cedo. A mesada que recebia não era o suficiente para suprir minhas necessidades, até porque havia também que pagar a cala-boca. Como assim? Perguntou Rafael. Quando você se inicia nas drogas, sempre acredita que poderá deixá-las de lado a qualquer hora. Acredita que a partir de amanhã não irá usá-las nunca mais. Eis aí o primeiro grande engano. Depois acredita que seus amigos são fiéis e sempre haverá sigilo. Mas quando se tem família e se deseja esconder de todos, haverá sempre aquele que se prestará à chantagem direta ou indiretamente. Como assim chantagem indireta? Perguntou Rafael desalentado. Colegas até do mesmo nível social que enfrentam dificuldades para pagar pelas drogas que necessitam usar, começam a insinuar que precisam de dinheiro para adquiri-las, ou então vão contar tudo para todo mundo. Chegam ao ponto de não terem nada a perder. Daí que, além de manter seu vício, você precisa auxiliar parte dos custos do vício dos outros, ou talvez até o custo todo. Esse método não deixa de ser uma forma de chantagem, mas sempre acreditamos que podemos parar de usar drogas a qualquer hora. Contudo, ao dia em que acordamos e percebemos nitidamente que não conseguimos viver mais sem nos drogarmos. Bem, voltando um pouco mais no tempo, lembro-me de que algumas vezes eu sempre me achei diferente, com atrações diferentes. Por favor, disse Rafael, balançando a cabeça negativamente, querendo não admitir o fato. Com o semblante desfigurado, ele parecia ainda passar mal. Desculpe-me, mas tenho que contar. Como poderia explicar tudo se você não me ouvir? Implorou Caio, com o olhar embaçado e a voz embargada. Sentindo piedade com misto de revolta, decidiu ouvi-lo, tentando não interrompê-lo, mas pediu. Continua. Pois bem, outro dia Daniela perguntou o que me levou a fazer uso de drogas. Pois todos temos um motivo que nos leva a fazer algo. Eis o motivo, eu acho. Quando eu usava qualquer entorpecente, eu esquecia, então não me importava em ser diferente. Muitas vezes tive vontade de contar para o papai, conversar com ele sobre o que eu sentia. Talvez eu não goste de ouvir, Caio. Mas o que você sentia de diferente? Perguntou Rafael. Percebi que enquanto muitos meninos da minha idade falavam sobre um determinado esporte, eu gostava de examinar, olhar e até admirar o esportista. Enquanto muitos admiravam uma menina, eu admirava suas roupas, seu comportamento ou delicadeza. Eu sempre admirei a gentileza e o bom gosto das mulheres. Gostava de ficar perto delas, pelo clima que reinava e também pela conversa. Qual o problema nisso, Caio? Demonstrar educação e delicadeza no sentido de gentileza, claro. Mesmo sendo homem, não é nada demais. Você acha que para ser homem é necessário ser bruto, gritar, fazer com que todos tenham medo de você? Sou homem e nunca fui rude. Não necessito engrossar a voz além do normal e gritar para ser obedecido. Gosto de ser gentil, educado, de ver coisas bonitas, tenho bom gosto. Eu penso assim, se eu tiver uma filha, irei brincar de casinha ou boneca com ela se ela gostar. Poderei brincar de pega ou de roda também. Tanto quanto se for um menino, jogarei bola, irei levá-la para um jogo de vôlei, sei lá. Não é sobre isso que falo, Rafael. É diferente. Mesmo se sentindo envergonhado, ele tentou explicar. Todo garoto vive representando e ensinando dentro de sua psicosfera. Ele acredita que é um jogador de basquete, porque tem como ídolo um determinado esportista que é um jogador de basquete, por exemplo. Por isso ele fala e age como esse esportista. No meu caso, eu sempre imaginava ensinar personagens femininos. Eu queria que o pai fosse meu amigo para eu conversar com ele sobre esse meu trauma. Queria mudar, só que ficava revoltado de pensar assim, mas nunca tive coragem para tocar no assunto. E quando estava só e necessitava fugir dessas perturbações, drogava-me. Como contei a princípio, muitas vezes tive dificuldade para pagar ao fornecedor ou a conta de um colega que também não conseguia manter-se em dia. Certa vez, fui convidado para passar uma tarde com um senhor que gostava de jovens. O que eu ganharia saldaria as dívidas. Caio,
Cortou-lhe Rafael incrédulo. Não tenho como dizer diferente. Entenda, por favor. Depois de breve pausa, prosseguiu. Tive medo, sim, mas... Rafael levantou-se nervoso, exaltando descontentamento. Andou pelo quarto esfregando o rosto com as mãos, umedecidas de suor, provocado por sua aflição. Caio pareceu não se importar mais e prosseguiu. Aceitei o convite. Eu não acredito. Exclamou indignado. Não posso crer nisso. Acredite, Rafael. Posso afirmar convicto. As drogas são o passaporte para o inferno. Quando você as usa, torna-se cúmplice do demônio, pois você é capaz de tudo. Rafael deixou seus olhos estatelados em Caio, que prosseguiu melancólico. Não foi somente uma vez, tornou-se comum. Foram aqueles passeios ou viagens nos finais de semana que eu nunca levava comigo, lembra-se? O irmão pendeu a cabeça positivamente e Caio continuou. Tornei-me um garoto de programa. Algumas vezes íamos em 3 ou 4 rapazes, conforme o freguês. Rafael sentou-se e sustentou a cabeça nas mãos, tendo os cotovelos apoiados no joelho. De cabeça abaixada, incrédulo, continuou ouvindo. Infelizmente eu não recusei, não só porque pagavam minhas dívidas. Por favor, Caio, murmurou Rafael infeliz, poupe-me disso. Pois bem, certa vez eu e outros rapazes fomos para Angra dos Reis. Eu para ficarmos um fim de semana inteiro. O anfitrião era um empresário muito bem-sucedido e bem famoso. Um dos 2 rapazes que foi comigo era o Ricardo, lembra-se dele? Filho do Alcântara? Aquele que morreu num acidente de carro na Itália? Esse mesmo. O convite foi feito, como sempre, pelo nosso fornecedor. O Ricardo também usava drogas? Interrompeu Rafael bruscamente. Usava, e também era homossexual. Éramos companheiros nisso. O convite era feito pelo fornecedor, que mandava telefonarmos para o seu amigo, outro traficante, que nos indicava dia, hora e local. Esse segundo traficante nunca viu a nossa cara. Ele recebia dinheiro do freguês pelos rapazes que arrumava depois que os rapazes iam ao encontro. Nosso fornecedor, mesmo, não tinha muita ligação com o que fazíamos. Ele só nos passava o convite e o telefone para contato, sabendo que depois do encontro iria receber a grana da droga que comprávamos. Bem, fomos para Angra e lá houve uma festa, vamos chamar assim. Na manhã seguinte já não havia nenhum convidado, com exceção do Ricardo, um outro cara que eu nem sabia quem era. Só sei que o chamavam de Rob. Acordei ainda tonto e olhei pela larga janela de vidros quando vi o anfitrião boiando na piscina. Talvez ele estivesse bêbado e tivesse tropeçado. Não sei dizer. Fiquei apavorado. Acordei o Ricardo e fomos chamar o tal de Rob, que estava completamente drogado. Achei até que havia morrido também, pois o cara nem parecia respirar. Como você sabia que o homem da piscina estava morto? Tentou tirá-lo de lá? Depois que você observa alguém boiar de bruços por mais de 5 minutos, não terá dúvida de que está morto, terá? Rafael não disse nada e Caio continuou. Eu e o Ricardo pegamos nossas coisas e fomos embora de lá. O tal Rob ficou desmaiado. Não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas a polícia prendeu o Rob, acusado de latrocínio, que é matar para poder roubar. Isso lhe valeu muitos anos de prisão. Quanto a mim e ao Ricardo, nunca nos descobriram. Como? O fornecedor nunca os denunciou? Era um fornecedor novo. Ele não sabia quem eu e o Ricardo éramos ou onde morávamos. Não tinha contato direto conosco, e desde que recebesse o dinheiro no ato da entrega das drogas que pedíamos, não nos fazia perguntas. Não teria como nos encontrar. Nós sumimos. Os jornais registraram a morte do empresário como latrocínio. Creio que a família deve ter pago muito bem para não divulgarem nada sobre os costumes do falecido e o fato de que em uma de suas festas de gastos pessoais teria se drogado, embriagado e acidentalmente morrido afogado na piscina. O pior foi que nessa festa uma garota... Havia garota também? Sim, há meninas que gostam de tudo, desde que haja luxo, dinheiro e dinheiro. Como eu ia dizendo, havia uma garota que tirou algumas fotos e fez inclusive uma filmagem. E você deixou? Indagou Rafael, aterrado de indignação. Estávamos drogados, embriagados. Como poderíamos raciocinar? Tudo foi um fator surpresa. Ríamos e deixávamos tudo rolar. Conforme lhe disse,
Esses outros convidados foram embora antes do dia amanhecer e a garota levou consigo as fotos e a filmagem. Com a morte do empresário e a prisão do Rob, as únicas coisas que nos acusariam seriam as fotos e a filmagem. Só que, vindo isso à tona, todos os outros estariam envolvidos também, com exceção de quem estava atrás da máquina fotográfica e da filmadora. A família do empresário não se interessou pelas investigações, já que havia um suspeito. Queriam condená-lo para abafar de uma vez o caso e não deixar que descobrissem a vida promíscua do falecido. Será que não foi um dos outros que matou o empresário? Perguntou Rafael. Por que fariam isso se pagava bem? Lembro-me vagamente de que quando todos foram embora, eu vi estirado na cadeira ao lado da piscina, com um copo de uísque na mão e completamente embriagado. Acredito que foi acidente mesmo. Os jornais disseram que havia levado uma pancada na cabeça antes de ter sido atirado na água. Mas pergunto, bateram nele com quê? Ele bateu com a cabeça na borda da piscina quando escorregou e caiu. Pode ser, concordou Rafael, ainda exaltado, porém se contendo. Bem, uma vez que o caso foi abafado, só restava não me expor. Com medo, Ricardo pediu para o pai deixá-lo morar na Itália, na casa dos avós, iria estudar lá e tudo mais. Alguns anos depois, houve o acidente e ele morreu. Há um tempo soube que o Rob, o rapaz que foi preso pela morte do empresário, também morreu. Soube também que o tal traficante com quem entrávamos em contato por telefone para aceitarmos os convites para os programas era irmão do Rob. Esse traficante tinha um apelido de Carioca. As filmagens e as fotos que a garota fez foram parar nas mãos desse traficante. Eu nunca vi esse sujeito. O contato era feito por telefone. Ele recebia do cliente pelos rapazes que arrumava, e os rapazes recebiam diretamente do cliente no dia do compromisso. Rafael pendeu a cabeça negativamente. Estava decepcionado. De posse dessas filmagens e fotos, o carioca sabia como eu era, mas não sabia como me encontrar, até você encontrar o Biló. Rafael ergueu a cabeça mais atencioso e Caio prosseguiu explicando. Somos muito parecidos fisionomicamente. A princípio, o Biló achou que você pudesse ser eu, até porque ele só viu a filmagem e as fotos. Isso faz anos que ocorreu. Espera, onde o Biló entra nessa história? O Biló e o Carioca são irmãos. Consequentemente, eles são irmãos do Rob, o cara que eu abandonei desmaiado lá na casa em Angra, com o empresário morto. Por esse motivo, o Rob foi preso e considerado culpado. Esses caras sabem seu nome, Caio. Só o primeiro. Eu deduzo que após o Biló conhecer você, deve ter pressionado a Lola e a Cláudia para saber algo mais. Elas devem ter dito que tem um irmão chamado Caio ou outras informações. Por que não compra essas provas, já que elas não entregaram para a polícia? Esses caras não querem dinheiro, Rafael. São gente da pesada. Eles não querem dinheiro, querem vingança. Sentem-se ofendidos. Afinal, abandonei o irmão deles lá e ele foi preso. Essa filmagem só mostra a festa. Vejo que você não entende nada desse submundo horrível, afirmou Caio, ironicamente amargo. Não é uma festa como imagina, é um encontro de pessoas afins em drogas, sexo, bebida, prostituição e tudo o que de pior puder imaginar. Se essa fita ou fotos vierem a público, estaremos arruinados. Haverá envolvimento com a polícia, com a justiça, sem contar os danos morais. Além do que as imagens são da festa, eu me recordo, mesmo vagamente, que vi o homem depois de todos saírem. Já ouvi o pai dizer que tudo tem seu preço. Esses caras devem ter um. Mas eles têm, respondeu Caio amargurado. Quanto? Indagou Rafael interessado. O melhor seria perguntar quem. Quem? Eles querem meu irmão. Querem me fazer passar pela dor de perder um irmão para eu sentir o que sentiram. Querem que eu entregue e ameaçaram a Daniela também. Disseram que ela é o juro pelo tempo que passou. Rafael empalideceu irritado. Isso é loucura, Caio. Não está acontecendo. Não creia que as tragédias só acontecem na família dos outros. Rafael ficou atordoado. Não sabia o que fazer nem o que falar. Então arriscou. Por isso que não levou em frente seu noivado com a Bruna? Foi por isso sim. Você não imagina como é difícil para mim. Não imagina. É algo muito forte. Chego a ficar revoltado com isso.
Não posso me enganar ou enganar outra pessoa, você entende? Eu nunca percebi ou desconfiei. Você, por que não me contou? Perguntou Rafael com melancólica inflexão na voz. Não tenho necessidade de me expressar com gestos alterados, por isso ninguém desconfiou. Nunca tive coragem de contar para ninguém. O Ricardo morreu com esse segredo. Além do que, depois do ocorrido em Angra dos Reis, não me envolvi mais com esse tipo de gente ou qualquer relacionamento desse nível. Eu quis esquecer. Não tive razão ou coragem de contar a ninguém e sofro muito com isso. Principalmente agora que compliquei sua vida e você não tem nada com isso. Você disse que não teve mais relacionamento desse nível? Houve ou há outro? Perguntou Rafael com certa timidez, mas de forma bem direta. Não, nunca tive ou me relacionei com mais ninguém. Tenho vergonha de tudo isso. Tenho muita vergonha. Eu não sei o que dizer, Caio. Você não imagina como estou me sentindo. Não diga nada, Rafa. Não vou lhe exigir compreensão, mas... Interrompeu Rafael, disse. Você é meu irmão. Não esperava jamais ouvir isso. Nunca pude pensar que... Mas conte comigo, cara. Quero ajudá-lo. Rafael o abraçou fortemente, demonstrando a seu irmão seu afeto e sua compreensão. Outra reação poderia piorar o estado emocional de Caio, que já se encontrava imensamente abalado. Capítulo 12. Lições de amor. É isso, Dani. Não poderia ser nada pior. Desabafava Rafael, relatando-lhe tudo o que ouviu do irmão. O que você me diz? Daniela ficou em silêncio e pensativa. Por favor, diga alguma coisa, ele pediu. Para ele, a opinião dela seria muito importante naquele momento de angústia. Você está assustado porque só teve até hoje o preconceito, o desrespeito e a falta de misericórdia para com todo aquele que experimenta o sexo transviado. Nunca pensou que isso poderia ocorrer com um irmão seu ou até com você mesmo. Comigo não, exaltou-se Rafael. Qual o problema? Por acaso acredita ser a criatura perfeita da natureza? Com raríssimas exceções, a maioria de nós traz dolorosas heranças do passado, dívidas e problemas a resgatar e solucionar, principalmente com relação à sexualidade. Não temos essa única reencarnação. Se acreditar nisso, estará acreditando em um Deus injusto. Então, quem de nós garante a paz e a virtude plena nas existências passadas? Quem de nós pode hoje garantir a perfeição moral no futuro? Sabe, Rafael, muitas pessoas só criticam e achincalham descaridosamente aqueles que aos nossos olhos enganam-se nos sentimentos. Devemos lembrar sempre que são irmãos nossos, que reclamam socorro em vez de censura. Devemos lembrar que Deus não nos quer melhor, não nos ama mais do que ama eles. Somos irmãos perante Deus. Se menosprezarmos, desdenharmos, estendermos escárnio, recomendarmos punições a todos os que hoje passam por aflitivas tentações e provações em matéria de sexo, imaginando-nos donos da verdade e da virtude, estaremos talvez candidatando-nos a futuras quedas de sentimento com credores de outras eras. Sem dúvidas seremos chamados à responsabilidade do que agravamos com palavras e pensamentos também, provando o sabor de tudo que fizemos outros degustarem. O que eu faço, Daniela? Aguarde, silencie e ore. Peça forças para você amparar, orientar e socorrer seu irmão quando for preciso. Não somos colocados diante de fatos difíceis assim por mero acaso do destino. Se lhe pedirem socorro, mesmo parecendo ser um desafio difícil, procure auxiliar tranquilamente, trazer soluções e tenha compreensão. Às vezes é só isso que devemos fazer, ouvir e compreender. No entanto, nos alteramos, não aceitamos e acabamos por perder a oportunidade e até prejudicamos a nossa condição evolutiva, por omissão ou desespero. Procure ficar tranquilo e aguarde. Sempre fui tranquilo, mas de repente tudo parece tão difícil. Estou confuso. Se eu pudesse voltar o tempo para corrigir. Não perca mais tempo pensando no impossível. Use o tempo em busca de soluções para o que tem a resolver hoje. E quando não temos solução, Dani, quando não vemos, ore. Às vezes não sei onde você encontra tanta força. Em Jesus. Estude o Evangelho segundo o Espiritismo e receberá forças para alicerçar-se diante das turbulências.
Nele você encontrará respostas compreensivas e aceitáveis para suas dúvidas, além de conforto para o seu coração. Algum espírito a envolveu para que falasse dessa forma? Você parece tão inspirada. Não sei responder. Envolvidos ou não, o importante é nós vigiarmos, pois mesmo sendo inspiração do plano espiritual, caberá a nós toda a responsabilidade do que exteriorizamos pelas palavras ou ações. Daniela e Rafael não puderam ver, mas o espírito Durval, que foi quando encarnado pai de Daniela, estava envolvendo-a naquele momento, procurando levar-lhes a compreensão e o ensinamento de que nunca devemos julgar a quem quer que seja, em matéria de sexo principalmente, guardando constante e firme respeito a todos que acreditamos sofrer os desvarios afetivos. Temos de nos compadecer, assim como desejamos que compreendam e se compadeçam de nós, por toda a experiência afetiva desregrada que já tivemos, temos ou poderemos ter um dia. O espírito Durval, emocionado, voltou-se para Lucas, mentor de Rafael, e ressaltou: grande percepção a do querido Rafael. Realmente, concordou Lucas. Ele vem se educando extraordinariamente bem, buscando sempre os livros da codificação para esclarecer-se, confortar-se e alicerçar-se. É muito dócil, o que facilita bastante inspirá-lo para o melhor caminho, mesmo diante de dificuldades e aflições. Se bem que, de posse do livre-arbítrio, a criatura tem condições de mudar e alterar tudo o que lhe foi reservado, apesar de todo o conhecimento que tenha sobre o mundo espiritual. Certamente, Lucas, aprovou Durval. Observemos Antônia, foi minha esposa enquanto estive encarnado. Levei-a para receber toda a informação doutrinária que se encontrava à disposição. Minhas conversas sempre se voltaram para a doutrina de forma a elucidar os fatos da vida, o que trazia muito esclarecimento a ela. No entanto, veja só, com o desencarne de Denise, descontrolou-se e entrou em triste desequilíbrio. Caro Durval, lembrou Lucas, devemos reconhecer que perder um filho é uma dor irremediável, ainda com todo o conhecimento que possamos ter. Sem dúvida, reforçou Durval, concordo piamente que a dor da separação é intensa e que o apego a essas almas queridas nos despedaça os sentimentos, mas a doutrina consoladora nos ensina que possamos por tudo o que podemos suportar. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Caro Durval, lembrou Lucas, muitas mães não gozam de tanto conhecimento. Correto, concordou ele. Contudo, quando a dor bate à nossa porta, costumamos buscar conforto nos ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos, mães compreendem que suas preces realmente abençoam o filho querido, que seus pensamentos elevados na compreensão envolvem e confortam aquele que partiu, mas também aprende que seus queixumes, choros e dores os afligem amargamente. Antônia nada produz para aliviar sua dor, não reconforta seus pensamentos em preces benditas, e por essa razão tortura a filha Denise com aflição e desespero tristônio. Denise parece não estar bem, observou Fabiana. Não está como deveria, esclareceu Durval. Antônia a deixa em depressivas condições espirituais. Denise corre sério risco de se atrair para a crosta por causa da mãe, que não se ajuda buscando consolação e trabalho útil. Fabiana ficou pensativa enquanto Lucas salientou. Antônia realizou um tratamento espiritual com passos magnéticos que a restabelecerá. Mas afastados alguns espíritos que se atraíam a ela pela mesma frequência de vibração de tristeza e dor, não demorava em chamar outros, pois não reagia aos benefícios recebidos. Vemos que não se trata de obsessão, mas sim de um caso típico de atração de espíritos afins. Espíritos desencarnados que não buscam socorro e lamentam constantemente seus problemas, expondo-se como vítimas infelizes e deprimentes. Daniela é uma alma querida. Vimos nos ajudando mutuamente e buscamos ajudar outros irmãos. Há muito tempo, fomos irmãs quando encarnadas. É um grande espírito que hoje, em condições humildes e silenciosas,
Procura realizar um grande trabalho, esclareceu Durval, sorrindo docemente. Almas afins de outras épocas. Daniela e Rafael vêm se desencontrando, vamos dizer assim, nas últimas encarnações, por vontade imperiosa de outro espírito. Em outra época, eu era viúva e tinha como filha desse casamento Daniela. Conheci Antônia, que também viúva, tinha Denise como filha querida. Daniela não se importou com o romance. Aceitou Antônia como madrasta e Denise como irmã. Eu acreditei que Daniela precisasse de uma mãe, só que Antônia, por sua vez, não estendeu a Daniela todo o amor e carinho que ela merecia, cobrindo de mimos e atenção somente sua única filha. Com o passar dos anos, Daniela viu-se cobiçada por um belo rapaz, pertencente a uma família de muitos dotes. Essa família fora contra a união de ambos. Esse rapaz hoje é Rafael. Rafael, sempre inseguro, não queria abrir mão de sua herança, mas nutria grande paixão por Daniela, que por sua vez não o forçava a nada. Com inveja, Denise visava para si a estabilizada condição social que, por ocasião de um casamento, Daniela concorria. Denise fez de tudo para que houvesse a separação dos jovens, mas não havia como separá-los. Por essa razão, revoltada, Denise chorou copiosamente quando relatou suas mágoas a um primo, hoje Carlinhos, que naquele tempo era apaixonado por Daniela. Carlinhos, aterrado no orgulho e na possessividade, planejou matar Daniela, pois já que a bela jovem não seria dele, haveria de não ser de mais ninguém. A princípio, Denise ficou temerosa, contou para a mãe os planos de Carlinhos. A mãe, por imprudência, confortou-a no perdão e na inocência, pois suas mãos não iriam se sujar nem se comprometer. Carlinhos emboscou Daniela em uma estrada, atacando-a impiedosamente. Daniela não desencarnou conforme os planos, mas sofreu com as debilidades que as sequelas do ataque lhe deixaram. Ela não reconheceu mais ninguém, ficou quase como um vegetal, principalmente porque naquela época não davam atenção ou bons cuidados às pessoas com deficiência. Rafael sofreu muito, mas devido aos assédios da irmã, cada vez que ia visitar Daniela, desorientado, ele cedeu e acabou por se casar com Denise. Denise voltou-se ao luxo, às festas e a tudo que a nobreza da época pôde lhe oferecer, esquecendo e abandonando até a própria mãe. O mais importante para aquela bela lady, ou seja, dama, era a fortuna e o bem-estar. Ela não dispensou cuidados nem ao esposo, que muito adoentado morreu à míngua, só e sem socorro. Carlinhos entregou-se ao alcoolismo e desencarnou praticamente louco. Na presente reencarnação, todos estão novamente agrupados, com votos de amor e auxílio mútuo. Sabemos que não é necessário vir deficiente físico para saudarmos ou corrigirmos uma falta do passado. Carlinhos quis vir dessa forma e não houve escolha, pois os espíritos rebeldes são resgatados pelo reencarne compulsório, perguntou Lucas. Carlinhos viu-se feito um louco, depois do que fez a Daniela e solicitou reencarne nessas condições. Daniela, de posse do amor incondicional e do perdão às ofensas, pediu para ampará-lo. Denise e Antônia o tiveram para aprender a amar distintamente e por ter deixado Carlinhos provocar o mal como fez. Na presente reencarnação, elas deveriam dispensar-lhe cuidados e amor, expiando a condição difícil da responsabilidade do que provocamos aos outros, direta ou indiretamente. Rafael, por outro lado, passa pela prova do desapego aos bens materiais, da decisão própria diante do dever a cumprir, sem se deixar levar pela opinião alheia. Ele deve, além disso, apoiar Daniela, que haverá de sustentar pelo edificante trabalho de ensino do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, como ela mesma solicitou. Ambos hão de orientar, amparar e auxiliar incontáveis criaturas que procuram consolo, o entendimento da vida e o motivo das turbulências na sua existência. Sorridente, o espírito Lucas perguntou: ela dará continuidade ao trabalho que você iniciou quando o encarnado Durval? Se no seu livre-arbítrio ela não sair do caminho que trilha hoje, dará sim, respondeu Durval satisfeito. Daniela veio para esta reencarnação decidida, respondeu Fabiana, mentora de Daniela convicta. Ela tem fé. Rogaremos a Deus por amparo. Trabalharemos incansavelmente sempre,
e diante de dificuldades ou imprevistos que possam surgir. Dentro de suas condições de resignação e fé, ela será bem envolvida e terá êxito. Durval sorriu satisfeito, olhando para Daniela, que conversava animadamente com Rafael, sem percebê-los ou imaginá-los na espiritualidade.